as últimas do futebol. Você ouve agora Jogo Rápido. Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Pois é, o Jogo Rápido hoje é excepcionalmente comigo, Gilberto Júnior. Vamos falar muito sobre futebol nesses 15 minutos aqui. Futebol alagoano, futebol nacional também, Série A do Campeonato Brasileiro. Líder Palmeiras, vice-líder Flamengo, jogos importantes que aconteceram no final de semana e claro, os times aqui de Alagoas, o nosso Asa daqui a pouquinho com detalhes das informações sobre o Asa do repórter Eduardo Cardeal daqui a pouquinho. Na Série D, o Asa conseguiu uma vitória importante, assim como também o CSE na Série D e o CSA também na Série D. Os três representantes do futebol de Alagoas neste campeonato nacional da Série D do Brasileirão, com vitórias importantes nessa última rodada do final de semana. Mas vamos falar aqui sobre a Série B, pra gente começar falando sobre a Série B. A Série B que teve uma vitória importante também do representante aqui de Alagoas, né? O CRB conseguiu uma vitória importante fora de casa contra o América Mineiro. Pois é, o América Mineiro recebeu o CRB ontem, né? Jogo que aconteceu lá no Estádio Independência e o jogo terminou 2-1 para o CRB. O CRB conseguiu essa vitória importante, ainda figura dentro do grupo de rebaixamento. O CRB ainda é o 18º, né, na tabela de classificação com apenas 5 pontos, mas consegue aí pelo menos subir um degrau. Era o 19º na rodada passada. Agora com essa vitória é o 18º. São 7 rodadas já da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB conseguiu então vencer. É a primeira vitória, aliás, do Galo na competição. Ele que só tinha conseguido 2 empates, tinha 2 pontos até a rodada passada e agora com essa vitória frente ao América Mineiro vai para 5 pontos. Primeira vitória do Clube de Regatas Brasil, o CRB. A classificação da Série B, ela é a seguinte. Deixa eu trazer antes a rodada, que foi a seguinte, olha, teve o Botafogo lá de São Paulo empatando com o Náutico de Pernambuco em 1-1, teve também o Cuiabá, né, empatando em 1-1 com o Criciúma, jogos que aconteceram no sábado. O Fortaleza venceu o Goiás em casa, lá no Castelão, por 4-1. Fortaleza 4, Goiás 1. Teve também a derrota da Ponte Preta, né? A Ponte Preta que perdeu também nesse final de semana. Daqui a pouquinho vamos trazer essa informação mais precisa. É o São Bernardo, o Wellington Pereira de São Bernardo, né? Que venceu aqui a Ponte Preta por 3-0. Teve também o Operário que venceu, que venceu também nesse final de semana. O Londrina, venceu o Londrina, Operário 3, o Londrina 0. E também ontem, jogo que aconteceu ontem, esse do Operário, viu gente? Assim como também do São Bernardo contra a Ponte Preta, foi ontem também. E o do Sport Recife, que venceu o Ceará, jogo de grandes aqui do Nordeste, inclusive, o Sport venceu jogando na Ilha do Retiro, 2-0, o Vovozão, né? O Ceará, 2-0. Olha, jogo também realizado ontem, teve o Atlético Goianiense empatando em 0-0 com o Juventude, jogando em casa, né? O Atlético Goianiense empatou em 0-0. Aí sim a gente vai para mais um jogo lá em Minas Gerais. E em Minas Gerais, esse válido pela Série D, porque tem Atlético Mineiro e Cruzeiro pela Série A, mas o América, que é um clube extremamente tradicional também, lá de Minas Gerais, recebeu o nosso Galo aqui de Alagoas e perdeu, viu? Pois é, o América Mineiro perdeu por 2-1 para o CRB, como eu falava agora há pouco, o América só tem 2 pontos, né? É o lanterna. Aliás, o CRB também tinha 2, né? Então foi o jogo dos 2 pontos, né? Porque tanto o América quanto o CRB, ambos tinham 2 pontos até o término dessa rodada e o término do jogo. E o CRB conseguiu, então, esses 3 pontos. Foi a 5, está em 18º, o representante de Alagoas na Série B do Campeonato Brasileiro. 18º lugar, meu irmão. Não tá fácil não para o CRB. Pra gente encerrar aqui a rodada da Série B, teve ainda o Avaí recebendo o Novo Horizontino. Jogo que terminou empatado em 3-3. Um jogo de 6 gols, né? Terminou empatado em 3-3. E hoje, para fechar a rodada, a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, tem o Vila Nova recebendo o Atlético. É o Atlético, é isso, né? Recebendo ali o Atlético Clube. Então, esse jogo que fecha, então, a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece
às 19 horas de hoje. Vila Nova e Atlético Clube para fechar a 7ª rodada. Atletique. Muito bem, Wellington Pirulito. Atletique. Então tá certo. A situação é essa, viu? Da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pra gente fechar então as informações da Série B do Brasileiro, vamos trazer aqui a tabela rapidinho. O Fortaleza é o líder com 14 pontos, em segundo São Bernardo com 13, o Sport lá de Recife também 13, o Operário do Paraná 12 pontos, é o quarto colocado, Vila Nova é o quinto colocado com também 12 pontos, o Criciúma é o sexto colocado com 11 pontos. Aí depois vem em sétimo Juventude também com 11, em oitavo Náutico lá de Pernambuco com 10 pontos, o Ceará aparece em nono com 10 pontos, o Botafogo de São Paulo tem 9 pontos, é o 10º colocado, Novo Horizontino é o 11º também com 9 pontos, o Avaí o 12º com 9 pontos, o Atletique é o 13º com 8 pontos, o Atlético Goianiense é o 14º com 8 pontos, o Atletique tem 8 pontos também, tá? E é o 13º colocado. O 14º colocado também com 8 pontos é o Atlético Goianiense. O Cuiabá é o 15º, também tem 8 pontos. O 16º é a Ponte Preta, tem 7 pontos. E a partir daí é o Z4, né? São os 4 que cairiam se o campeonato terminasse hoje. Começa então o 17º Goiás, tem 7 pontos. O CRB é o 18º, né? O representante aqui do futebol de Alagoas, o CRB, é o 18º com 5 pontos. O Londrina tem também 5 pontos, é o 19º, e o lanterna da competição do Campeonato Brasileiro da Série B é o América Mineiro com apenas 2 pontos em 7 rodadas, meu amigo. Não é fácil não, 2 pontos em 7 rodadas. É um negócio sério. Fechando então as informações da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos então para a Série D. Série D do Campeonato Brasileiro. Os representantes aqui de Alagoas estão no grupo A10. Grupo A10 tem Juazeirense, CSA, Asa, CSE, Jacuipense e Atlético da Bahia. Então, essa 5ª rodada da Série D teve vitória do CSA, vitória importante do CSA, que dá ao CSA a vice-liderança do grupo com 10 pontos, venceu a Juazeirense, a líder inclusive, não é, Pirulito? Venceu a líder no Rei Pelé, jogando no Rei Pelé, jogo que aconteceu no último sábado, jogo válido pela 5ª rodada da competição. Aí teve também vitória do CSE, lá do Palmeiras dos Índios, jogando também em casa no Juca Sampaio, jogo que aconteceu ontem às 16 horas, venceu a Jacuipense, jogando em casa. O CSE meteu 3, mas sofreu 2, mesmo assim, claro, ele venceu o jogo, 3 pontos importantes, né? Deixa o CSE na 4ª posição no grupo A10 da competição. E para encerrar teve ainda o Asa, né? O Asa, rapaz. O Asa que recebeu o Atlético da Bahia, não, na verdade foi fora, né? O Atlético recebeu o Asa, né? Lá na Bahia, no Carneirão, estado de Carneirão lá, né? Carneirão. Não fez o quê? Não tinha ganhado ninguém ainda, ninguém. O Asa, rapaz, diga isso não, pois é. Olha aqui, então o Atlético da Bahia recebeu o Asa, jogo que aconteceu ontem, lá no estado do Carneirão. Infelizmente o nosso Asa perdeu, né? Jogando fora de casa, perdeu mais uma. Ali se mantém ainda, né? Se mantém entre os 4 primeiros do grupo, mas perdeu por 2-1 para o Atlético lá da Bahia. 2-1 então para o Atlético diante do Asa. O Asa que jogou fora de casa nessa rodada do final de semana. O jogo de sábado agora acontece então contra o Atlético também da Bahia, jogo de volta, né? Mas quem vai falar melhor sobre essa questão que envolve o nosso Asa aqui de Arapiraca, claro, sobre essa rodada e sobre a rodada futura, é o repórter Eduardo Cardeal. Fala, Cardeal, bom dia. Olá, bom dia para você, um abraço, estou chegando, estou na área aqui no Jogo Rápido, trazendo informações do alvinegro alagoano, alvinegro arapiraquense, que já retornou à cidade de Arapiraca depois desse tour feito na Bahia em jogos pela Copa do Nordeste e também pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O Asa passou cerca de 10 a 12 dias no interior da Bahia, mas do sertão baiano, né? Em Petrolina,
Juazeiro e também em Alagoinhas, que finalizou ontem, inclusive, a sua participação no território baiano. O detalhe é que o Asa, de possíveis 9 pontos que o Asa foi para disputar na Bahia, somou apenas 1 ponto. Exatamente isso. Um aproveitamento muito abaixo e apático, né? Muito aquém daquilo que o torcedor tinha expectativa. Foram 2 jogos contra a Juazeirense, um pelo Campeonato Brasileiro da Série D e o outro pela Copa do Nordeste. O Asa perdeu o jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série D por 1-0. Na Copa do Nordeste, na última quarta-feira, o Asa empatou em 1-1 e, por fim, voltou a jogar ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série D diante do Atlético de Alagoinhas. E pasmem os senhores, o Asa perdeu a partida por 2-1 de virada. O Atlético de Alagoinhas ainda não havia vencido no ano 2026. E olha que o Atlético jogou o Campeonato Estadual, jogou Copa do Brasil e vem jogando o Campeonato Brasileiro da Série D e ainda não tinha conquistado nenhuma vitória sequer. O time não tinha acumulado esse triunfo ainda. E ontem, diante do Asa, entre aspas, o Asa levantou um defunto, o Atlético de Alagoinhas vai lá e vence o jogo por 2-1 de virada. O que chamou a atenção foi a postura apática do Asa, sobretudo no segundo tempo. O Asa fez um primeiro tempo bem consistente, criou situações, poderia até ter definido o jogo já no primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Itamachule fez algumas mudanças, processou algumas alterações da equipe. Daí, o rendimento da equipe, enfim, não evoluiu, terminou caindo e o Asa sofreu o revés, sofreu a derrota por 2-1. O detalhe disso tudo é que o Asa vem vencendo alguns jogos, mas não vem convencendo 100%. Entretanto, o Asa vem também diminuindo o seu rendimento, ou no primeiro ou no segundo tempo. O Asa ele não apresenta uma performance linear nos 2 tempos de jogo. Ou ele faz o primeiro tempo bem e no segundo tempo ele cai de produção, ou vice-versa. Ou seja, ou ele faz o primeiro tempo mal e o segundo tempo ele cai de produção. E isso tem chamado muito a atenção, sobretudo do torcedor e da imprensa. E na minha visão, no meu modo de ver, essa queda de rendimento no Asa não é exclusivamente devido a essa fadiga da sequência de jogos ou desse cansaço físico. É mais uma questão de postura dos jogadores dentro de campo. É mais uma questão de atenção redobrada, de foco na partida. É como se o Asa desse um apagão, ou num tempo ou no outro, e isso tem gerado consequências. E isso vem acontecendo praticamente em todos os jogos do Asa. Se a gente observar, o Asa só joga um tempo bem e o outro, boa parte do tempo ou o tempo todo, o Asa cai de produção. E um outro fato que vem chamando a atenção também da torcida é que, vamos lá, o técnico Itamachule está no comando da agremiação esportiva da Piraquense há cerca de 15 jogos. Nunca conseguiu repetir a mesma formação nesses 15 jogos. Sempre uma formação diferente. Uma ou outra peça ou algumas peças são trocadas. O Asa não tem essa sequência do time todo, do goleiro ao camisa 11, como a gente costuma dizer, aos atacantes, a mesma formação. Ou por motivos clínicos, ou por motivos físicos, ou por cansaço, enfim, ou por opção técnica, mas o time nunca tem uma sequência da mesma formação. E na próxima quarta-feira vai ter uma parada extremamente difícil, que é a equipe do Sport Clube do Recife, jogando lá na Ilha do Retiro às 21h30, ou seja, às 9h30 da noite, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. E aí, se o Asa rodar a cara, como a gente costuma dizer no futebol, o Asa leva uma sonora, uma tremenda goleada lá no estádio da Ilha do Retiro. E é evidente que o torcedor não quer isso. O torcedor quer um Asa atento, focado, como se estivesse em uma partida decisiva para sair de campo com resultado positivo e certamente a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste. Jogo quarta-feira, 21h30, Sport Asa, um jogo que vai ser bastante interessante, com transmissão da seleção NN, da Rádio NN e também do NN Play. São essas as primeiras informações do Gigante Alagoano nesta segunda-feira, dia 4 de maio.
8h52. Obrigado, Eduardo Cardeal, pelas informações do Alvinegro Arapiraquense, o nosso asa que infelizmente perdeu essa última rodada. Agora tem um jogo importante na próxima quarta-feira pela Copa do Nordeste, recebendo, né, o Sport Recife. Olha, para fechar aqui as informações da Série D, né, trazendo aqui o grupo do Asa, que é o grupo A10, a Juazeirense ela lidera com 12 pontos. O segundo colocado é o CSA com 10. Em terceiro aparece o Asa com 7. Em quarto também com 7 o CSE. Em quinto e penúltimo lugar a Jacuipense com 4 pontos. E na lanterna do grupo o Atlético lá da Bahia com 3 pontos. Esta é a classificação do grupo, né, do Asa, que depois, claro, da quinta rodada da competição. E pra gente encerrar então o jogo rápido, vamos falar rapidamente aqui sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, com jogos importantes, que tem a seguinte situação. Anteontem, no sábado, lá no Engenhão, o CRB recebeu o Remo e perdeu. Remo venceu o Botafogo, então o Botafogo recebeu o Remo e perdeu 2-1 para o Remo. Já o Palmeiras recebeu no Allianz Parque o Santos também no sábado e empatou 1-1. Palmeiras, que é o líder da competição. O Vitória da Bahia recebeu o Curitiba e venceu por 4-1. Vitória 4, Curitiba 1. Teve também no sábado o Atlético Paranaense 0, Grêmio 0. No sábado também o clássico lá em Minas Gerais, em Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3. Um jogo realmente muito pegado entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, os dois clubes lá de Minas Gerais. Já ontem, domingo, teve o clássico lá no Rio de Janeiro, Flamengo, vice-líder da competição, e o Vasco da Gama, que é o 13º colocado. O Flamengo chegou a estar vencendo por 2-0, mas aí o Vasco conseguiu buscar o empate e o jogo terminou em 2-2, né? O jogo terminou em 2-2. Também ontem o São Paulo recebeu o Bahia, também empatou, São Paulo 2, Bahia também 2. Ontem também lá no Rio Grande do Sul, o Internacional recebeu o Fluminense e venceu. Inter 2, Fluminense 0. Teve também ontem a Chapecoense recebendo o Red Bull Bragantino e perdeu. Chapecoense 1, Red Bull Bragantino 2. E o Corinthians, hein? Pois é, o Corinthians ontem foi jogar fora de casa contra o Mirassol. Mirassol recebeu o Corinthians e venceu. Mirassol 2, Corinthians 1. Aí terminou então assim a rodada, né? A rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com esses resultados então da 14ª rodada, o Campeonato Brasileiro se desenha dessa seguinte maneira: o Palmeiras é o líder com 33 pontos, o Flamengo é o vice-líder com 27 pontos, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras, o Palmeiras tem 14 jogos, o Flamengo tem 13, mas aí a diferença de pontos é de 6 pontos nesse momento. O terceiro colocado é o Fluminense com 26 pontos, o quarto colocado, São Paulo, tem 24 pontos. Em quinto aparece o Atlético Paranaense com 23, o sexto é o Bahia com 22, o sétimo Bragantino, Red Bull Bragantino com 20, o Curitiba oitavo com 19, o Vitória o nono com 18, o Botafogo o 10º com 17, o Atlético Mineiro 11º com também 17, Internacional 12º também tem 17 pontos, o Vasco da Gama é o 13º com também 17 pontos, o Grêmio 14º tem também 17 pontos, o Cruzeiro 15º tem 16 pontos, o 16º é o Santos, o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem 15 pontos. E aí o primeiro na zona de rebaixamento é o Corinthians, Corinthians tem apenas 15 pontos. 15 pontos, ali é o 17º colocado. O Mirassol, o 18º com 12 pontos, o Remo, o 19º com 11 pontos, e a Chapecoense é a lanterna da competição, ou o lanterna da competição, com 8 pontos apenas, é o 20º colocado. Essa é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Com essa informação a gente coloca um ponto final na edição de hoje do nosso Jogo Rápido. Jogo Rápido.